Olá, está no ar o programa Por Dentro da Política. Nós vamos falar do trabalho do deputado Roberto Moraes, do PPS, que atua na Assembleia Legislativa pela região de Piracicaba. Muito obrigado, deputado Roberto Moraes, pela presença aqui neste Por Dentro da Política. Eu que agradeço, Mauro. É bom estar aqui e falar um pouquinho mais do maior parlamento do país, que é a nossa Assembleia Legislativa. O deputado Roberto Moraes foi o parlamentar que propôs ao governo do estado a criação do aglomerado urbano de Piracicaba, que abrange 23 municípios da região. Piracicaba é a sede do aglomerado urbano que reúne 22 cidades, como Leme, Limeira, Araras e Rio Claro. Foi escolhida pela capacidade política que concentra. E o trabalho para fortalecer a região nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. Em 2004, o deputado Roberto Moraes, do PPS, elaborou o projeto que propôs a integração. A lei foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin em 2012. O pensamento era, e ainda é, o de que a união faz mesmo a força. Juntos, os municípios podem discutir políticas públicas de forma integrada e assim desenvolver ações no âmbito metropolitano. Roberto Moraes sempre deu voz aos problemas sociais de Piracicaba, literalmente. É que ele começou no rádio ainda bem jovem e está no rádio até hoje, todas as manhãs. Na busca por soluções, decidiu entrar para a política. Foi eleito vereador em 92 e reeleito como o mais votado da história de Piracicaba. Como deputado estadual, são 5 mandatos consecutivos. Assumiu o cargo de terceiro secretário da Alesp. Foi presidente da Comissão de Assuntos Municipais por 2 vezes. Presidente da CPI que investigou a guerra fiscal. Relator da CPI dos pedágios. Deputado Roberto Moraes, o senhor chegou à Assembleia Legislativa, o senhor tem 5 mandatos, a primeira lei importante aqui aprovada de sua autoria, que trata dos remédios gratuitos para fibrose cística. Como é que começou esse trabalho? Olha, Mauro, na verdade, em 1998, como disse aqui o texto, eu era vereador em Piracicaba, fui eleito em 92, 992 votos, em 96 fui reeleito com 4.968 votos. Em 96, nós estamos em 2015, veja quanto tempo faz, eu obtive a maior votação até hoje, em termos percentuais, de um vereador na cidade de Piracicaba. Piracicaba estava há 12 anos sem deputado estadual. Piracicaba era fim de linha, Piracicaba era quintal de Campinas. Eu respeito muito Campinas. Aliás, minha filha lá formou-se, lá trabalha, gosto muito de Campinas. Mas nós temos a nossa identidade própria. Nós precisávamos buscar Piracicaba como grande sede daquela região. E foi um trabalho muito árduo. Cheguei aqui em março de 99, logo depois, um ano e pouco depois, morreu o saudoso Mário Covas, já assumiu o Alckmin e a gente trabalhando aqui na Assembleia. E o primeiro projeto de lei foi realmente o que até hoje fornece, uma lei que um projeto se transformou lei, remédios de graça para os portadores de fibrose cística. É uma doença pulmonar, é uma doença que não tem cura, é uma doença que a pessoa pode morrer, uma doença que leva ao transplante de pulmão e uma doença extremamente cara. Eu me recordo que eu estava no meu gabinete, no centro de Piracicaba, até hoje, na Rua Alferes, 720, quarto andar, bem ao lado ali da Câmara, vocês bem conhecem a cidade, quando nós fomos procurados por um soldado do Corpo de Bombeiros, o nome dele é Máximo, falou: deputado, eu preciso de 20 mil reais. Falei, mas para que você... O pessoal procura muito político pedindo dinheiro, aquela história, pedindo, a gente não dá dinheiro, Falei, não, eu preciso de 20 mil reais. Eu preciso comprar um remédio para minha filha. Minha filha não tem 1 ano de idade e foi descoberta uma doença rara. Quando falou filha, doença rara, menos de 1 ano, eu falei, vamos conversar. Aí nós avançamos na conversa, eu descobri que ela tinha... Eu falei, o que ela tem? Ela falou, tem fibrose cística. Eu falei, não conheço. Ele falou, mucoviscidose. Eu falei, menos ainda. Aí nós fomos pesquisar. O estado de São Paulo, na época, ainda é o maior estado, mas na época não fornecia medicamento. Alguns outros estados já forneciam. E é um coquetel de medicamentos importados nacionais que custa até 20 mil reais. Fizemos um trabalho junto à Fibrocise Campinas, junto à Associação da Fibrose Cística aqui de São Paulo, a Célia em Campinas, o Marco Antônio aqui e o Sérgio, que é de Curitiba, todos com pais de crianças com fibrose, que é o presidente nacional. O Sérgio é muito articulado em Brasília,
conhece tudo em Brasília desse medicamento, dessa doença. Passamos a pesquisar, através da minha assessoria. O estado de São Paulo, na época, tinha em torno de 700 casos constatados no estado. Só em Piracicaba e na minha região eram 9 casos. 2 de uma mesma família, 2 irmãs. Manuela, na época, 24 anos, e a Jéssica, com 20 e poucos anos. Infelizmente, o caso já avançado, a Manuela, logo após, veio a falecer. A Jéssica está lá trabalhando até hoje, está viva, graças a Deus, está bem. Fizemos o projeto de lei. Como eu disse, o Covas tinha morrido, fui até o governador Alckmin. O governador é médico. O governador foi vereador em Pinda, foi prefeito, foi deputado aqui da Assembleia, foi deputado constituinte em Brasília, vice-governador e está no 3º mandato de governador. Na época ele disse, deputado, faça o projeto de lei que nós vamos sim, depois teria que se transformar no projeto do Executivo, mas nós vamos carimbar com o projeto do Roberto Moraes. A lei foi aprovada desde 2002 e nós estamos tendo hoje os doentes recebendo esse medicamento. Não tem cura, como eu disse, mas quando se descobre a doença, e agora o teste do pezinho já permite isso, a vida vai ser diferenciada. O custo do medicamento é bem menor, porque você começa a dar o medicamento logo após o nascimento do bebê, que descobre-se a doença. Então, foi um grande ganho. Eu falei da Jéssica. A Jéssica estava na fila de transplante. Eu me recordo, nós conseguimos levar o Comando-Geral da Polícia Militar a Piracicaba em 96. Aliás, 2006. Não tínhamos ainda o helicóptero Águia, que hoje nós temos, que cobre 52 municípios. A Jéssica estava na fila de transplante aqui da Beneficência. A mãe dela, Sandra, e o Marival, o pai, me ligaram. Falei, deputado, precisamos ter uma logística. Você sabe como é que é transplante, é fila. Hoje ela é a primeira. A hora que aparecer um pulmão compatível, a gente já tinha perdido uma filha, que era a Manuela. A Jéssica na fila de transplante. Nós precisamos estar em São Paulo em 2 horas, 2 horas e meia. Nós fizemos o esquema com a Polícia Rodoviária. Uma tarde de quinta-feira, chovia muito. Eu estava aqui na Assembleia, como a gente está aqui sempre trabalhando. Trânsito parado, nós tínhamos a logística pronta com a família, com a minha assessoria. Agradeço os valentes homens da Polícia Militar Rodoviária. A Jéssica veio até o aeroporto de Jundiaí, ali o helicóptero a resgatou, levou para a Beneficência. Hoje ela é formada, ela é advogada em Piracicaba. Isso nos arrepia. Então, Mauro, de todos aqueles projetos, colocando Piracicaba na linha de frente, as grandes obras, as grandes duplicações de rodovia, enfim, todo o ganho que a nossa região teve, é só você constatar isso através do que representa aquela região de Piracicaba. Hoje, uma cidade regional, porque hoje nós temos o aglomerado urbano de Piracicaba, projeto marcante da minha vida. Se eu tivesse parado agora na política, foi um projeto que pouca gente sabe, mas quem é o doente da fibrose sabe da importância do Estado fornecer esse medicamento. Por mais abastado que o pai seja, que a família seja, ninguém tem condições de bancar R$20 mil por um tratamento ininterrupto, mensal. Foi resolvido. Então, foi resolvido. Então, esse foi o projeto da minha vida, que já tem aí 13 anos salvando vidas. Quantos doentes de fibrose cística tem no estado de São Paulo? Na época, em torno de 700, eu acho que esse número se mantém, porque qual é a vantagem, entre aspas, né? Hoje, descobrindo a doença logo no nascimento, então você diminui o custo do Estado e se você dá uma condição de vida melhor para o paciente. Mas em torno de uns 700 doentes. Hoje ainda custa R$20 mil? Claro, vai evoluindo, quando pega a doença logo do início é um pouco menos, mas era na época em torno de 15 a 20 mil reais de tratamento, porque são medicamentos importados. Isso tudo foi em 2002, não é, deputado? Em 2004, tem uma outra lei que declarou de utilidade pública a Sociedade de Assistência à Fibrose Cística, Fibrocis, veio na esteira desse trabalho. Na verdade, são entidades que, elas se tornando utilidade pública municipal, estadual e federal, elas passam a ter condições de receber recursos oficiais, tanto do município, como do Estado e como da União. Então, a gente só foi nós propusemos a lei para regularizar as entidades. Quais são os desafios de Piracicaba hoje? Olha, Piracicaba, como eu disse, Mauro, hoje a gente vive um momento diferenciado. Claro que o momento é difícil, em função da economia do país, né, dos desmandos políticos, mas Piracicaba hoje vive um momento diferenciado. Nós estamos sede da região, são 23 municípios, tivemos agora, no primeiro semestre do ano, a inclusão de Laranjal Paulista, Piracicaba é sede de região. Eu agradeço muito ao deputado Aldo Demarque, nós somos os 2 únicos deputados do aglomerado, me ajudou muito, ele que é de Rio Claro, eu de Piracicaba, então a gente está muito feliz em termos de desenvolvimento. Como eu falei, nós não tínhamos rodovias duplicadas, hoje estão todas duplicadas. O governo está terminando agora a Piracicaba-São Pedro, que era um grande sonho. Nós não tínhamos comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, dependia de Campinas.
um oficial da polícia, um veículo da polícia militar, um escrivão de polícia. Hoje não. O governador Alckmin, em 2006, ele desmembrou. Eram 92 municípios que ficavam sob a jurisdição de Campinas. Hoje, 40 ficaram lá e 52 em Piracicaba. Nossa região vai até São João da Boa Vista. Eu brinco que Piracicaba está indo até quase Minas, lá divisa lá de Acerburgo, que já entra no estado de Minas Gerais. Então nós temos hoje 52 municípios com o CPI 9, que é o Comando do Policiamento do Interior. Tem o helicóptero Águia, que é para pegar bandidagem, é para salvar vidas. Já salvou aí nesses 8 anos inúmeras vidas. Pessoas que caíram na Serra de São Pedro, pessoas acidentadas, e, enfim, nas 52 cidades. Temos o comando da Polícia Civil. Está lá o nosso delegado-geral, que fica em Piracicaba, da nossa região. Nós não tínhamos, pasme, não tínhamos a Polícia Federal. Foi a primeira conquista que nós conseguimos quando chegamos aqui. Foi desmembrar também de Campinas para lá. Isso foi em 2001. Foi no primeiro mandato nosso como deputado estadual. O Parque Tecnológico, hoje nós temos uma fábrica de automóvel. Nós temos uma multinacional coreana fabricando um automóvel brasileiro em Piracicaba. Tem o nosso parque automotivo, que, como eu disse, com a vinda dessa empresa. Nós temos a questão do setor sucroenergético, sucateado, apanhando do governo federal, mas está vivo. A sede da antiga Costa Pinto, Raizen, é em Piracicaba, é na rodovia Piracicaba-Charqueada. Charqueada é o município que eu nasci, que já foi duplicada, até passando o grupo Raizen, já foi duplicada também pelo governador Sérgio e pelo governador Alckmin. Então, hoje houve um desenvolvimento. Nós não tínhamos FATEC, hoje nós temos. Nós não tínhamos a Zetex, nós não tínhamos esse parque tecnológico que é maravilhoso. Então, quem fala de Piracicaba hoje, fala da boca cheia. Então, vamos ter agora a conclusão do nosso Rodoanel, que era o sonho acalentado, passando no meio dos dois principais distritos, o Distrito Industrial Unileste e o Distrito Industrial Uninorte. São 9 quilômetros, Mauro. Sai da Rodovia do Açúcar, no entroncamento da Luiz Queiroz, duplicado 9 quilômetros, passa pela Piracicaba-Limeira e termina na Piracicaba-Rio Claro. 2 pontes com quase 300 metros de vão em cima do nosso rio Piracicaba, que sofre também com a estiagem. Essa obra não concluiu, pois uma fatalidade, a queda de uma das pontes, matou 5 trabalhadores há 2 anos. Senão a obra já estaria toda ela concluída. Estamos tendo já a conclusão da Piracicaba, da rodovia do Açúcar, que sai de Piracicaba e vai até Salto. Piracicaba-Capivari já está todinha duplicada, como a 101 que sai de Campinas, ali da Bosch, e vai terminar em Capivari. Agora estamos lutando junto ao governador para que libere antes de 2017, porque ali é uma obra concessionada, que ele libere antes desse tempo a duplicação de Capivari até Salto. Aí é a última grande rodovia. Você passa a ter 2 opções para São Paulo: o sistema Anhanguera Bandeirantes, atual, que é a Luiz Queiroz, Anhanguera Bandeirantes, e a rodovia do Açúcar, Castelo Branco. Então a cidade está muito bem localizada, ela está a 150 quilômetros da capital, está no centro do estado de São Paulo. Esse nosso Rodoanel, quem vem da região de São Pedro, Águas de São Pedro, essa rodovia que está sendo duplicada, Santa Maria da Serra, Charqueada, não entra mais em Piracicaba. Vai para São Paulo ou vai para Sorocaba, ele vai passar por fora da cidade, vai tirar o trânsito. Caminhões não passarão mais, mas vai tirar o trânsito pesado, porque a nossa cidade cresceu muito. Apesar das avenidas e ruas foram alargadas, mas é uma das cidades que mais veículos tem por habitante. Então, são coisas que você consegue como deputado, e graças a Deus eu tenho conseguido isso. Eu tenho conseguido aumentar a minha votação em Piracicaba, na região. Meu voto é muito distrital, tirando essa questão da fibrose cística, que me dá uma margem boa de votos no estado, mas a minha atuação é ali nas 23 cidades que compõem o entorno de Piracicaba, compõem o nosso aglomerado. Então, eu estou feliz pelo trabalho que vem sendo reconhecido pela população. A política é difícil de fazer. Esse aqui é o pior momento político. E o político tem que se esforçar, primeiramente, para provar que ele é sério, que ele é honesto e que está trabalhando. Eu continuo com o meu programa de rádio. Estou há 39 anos fazendo rádio em Piracicaba, programa de TV. Escrevo no jornal local. Viajo todos os dias. Eu não durmo em São Paulo. Eu chego aqui por volta de 11h30, meio-dia, fico até o final da sessão, terças e quartas, a sessão se prolonga, volto a Piracicaba, chego de madrugada, levanto 5h30, 6h30 da manhã, estou na rádio, 7 horas para começar o programa. Então, eu gosto do que eu faço política porque eu gosto e faço realmente pela nossa região que precisa dos representantes aqui. Deputado Roberto Moraes, esse modelo do aglomerado urbano, pelo qual o senhor lutou
bastante, cuja cidade de Piracicaba é um município sede, no total são 23 cidades. É a tendência, assim como as regiões metropolitanas, que também várias foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa? Você sabe que em 2004, quando eu fiz esse projeto de lei, estava se discutindo a criação da RMC, que é a Região Metropolitana de Campinas. Eu fui radical, já disse, não tenho nada contra Campinas, pelo contrário, grande cidade, mas tem uma outra grande cidade a 70 quilômetros que é Piracicaba. Eu fui radical contra a inclusão de Piracicaba. Apanhei até de editorial de um jornal da cidade dizendo que eu era um louco, né? Excluir Piracicaba. Nós tínhamos descoberto que a possibilidade de criar ali o aglomerado urbano. Veio o final do governo do Alckmin, tá? Quando chegou no governo do Serra, a discussão teve um outro foco, mas nós ficamos na Implaza, com o Dr. Pedretti, que me ajudou demais, com a Carla, nós ficamos elaborando. Falou, deputado, um dia vai acontecer. Quando o Alckmin ganhou a eleição em 2010, o Edson Aparecido me procurou, falou, o Edson tinha sido deputado com a gente, né, há 4 anos anteriores, ele falou, deputado, eu lembro na época sua luta pelo aglomerado, o governador vai criar a Secretaria Metropolitana, Desenvolvimento Metropolitano, que já não existe mais, já foi extinta. Eu serei o secretário. Vamos retomar essa luta. Nós vamos criar Piracicaba, nós vamos criar São José dos Campos e vamos criar Sorocaba. Na época ele falou. Nós não tínhamos condições naquela época, de geográfica até de estrutura, de virar região metropolitana. Então o projeto andou, foi aprovado, como disse o secretário, fizemos várias audiências públicas e depois disso nós já protocolamos aqui o projeto para a região metropolitana de Piracicaba, que já passou pela CCJ, já está tramitando. Não sou da base aliada, adoro o governador Alckmin, sei da sua seriedade, mas nós vamos construir agora para que daqui a alguns anos nos tornemos região metropolitana de Piracicaba. Eu sei que vai ter espaço para isso, a região está crescendo muito, então daqui, acho que mais 2 ou 3 anos, a gente emplaca também a nossa região metropolitana. E por que naquele momento não Piracicaba na região metropolitana de Campinas e agora essa luta? Porque ficaria de novo dependente de Campinas. Não teríamos o nosso helicóptero, nós não teríamos o nosso comando de polícia militar, polícia civil, polícia federal. Quem garantiria que iríamos ao polo tecnológico, polo automobilístico? Nós precisamos criar uma independência de Piracicaba em relação a Campinas. Uhum. Essa é a grande realidade. Isso foi bom para todos, para Campinas e para Piracicaba. Desafogou a polícia, tanto a civil, a militar, como a federal. Você imagina eles ficarem lá, continuarem comandando tudo em Campinas. Campinas já deu um boom de crescimento, que daqui a pouco vai como é a questão de Sorocaba, que já está com mais de 600 mil habitantes. Então o Estado tem que se dividir por regiões. Tem que se dividir. Qual a diferença de status, deputado, no caso de um aglomerado urbano e no caso de uma região metropolitana? São as comissões que existem, a questão do repasse financeiro, mas o peso de discussão junto a uma reivindicação ao governo do Estado é o mesmo. Nós temos o maior município que é Piracicaba e o menor que é Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, chegar sozinho no governo do Estado para pedir a duplicação da rodovia que está passando por ela, Piracicaba-São Pedro, é um peso. Chegando aos 23 municípios, nós temos um problema seríssimo, que é a questão do lixo. Está sendo discutido agora, porque nós somos o autor da lei, criamos a lei, votamos a lei, só que agora são os prefeitos que comandam. Hoje, o atual presidente é o prefeito de Piracicaba. Nós estamos lá para participar das reuniões, elaborar ideias, só que agora eu dependo dos prefeitos, né? Que é a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim, então eu ia chegar no lixo. Problema sério, todo o lixo dessas cidades acaba indo para Paulínia. Lixo lá de Araras, de Leme, vai Paulínia, de Piracicaba, de Charqueada, sim. Santa Maria da Serra, São Pedro, Paulínia, Capivari, Rio das Pedras, Paulínia, Mombuca, Rafá. Nós precisamos ter, nessa região, não precisa ser em Piracicaba, mas um local que se acolha esse lixo, porque o custo para se transportar o lixo é um negócio altíssimo. E nós precisamos reforçar os municípios. O dinheiro tem que ficar no município. Nós vamos ter agora a inauguração do Hospital Regional do Piracicaba. São 130 leitos só de SUS. Deverá ser comandado pela Unicamp. E Piracicaba ganhou a faculdade de medicina, vai ser hospital-escola. Não adianta você ter uma faculdade de medicina se não tiver um hospital-escola. Então você veja a importância dessa independência que o município tem que buscar. Então a gente está feliz por ter cortado o cordão umbilical com Campinas e feito com que essa região seja representada aqui no Estado. Agora, o que tem cordão umbilical ainda com Campinas é
É o problema da água, né, deputado? Da questão dos rios, né? Piracicaba, Não, tem o PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Sim. Tá? Sistema Cantareira, que há 50 anos mandava para São Paulo e faltava. Tirou água lá, há uma discussão muito grande. Mas o problema desse momento, que a gente está fazendo esse programa, é a seca, né? É a crise hídrica. Podemos até questionar, olha, não investiu, deixou de investir, mas esse momento é que mudou-se o foco da chuva, né? Hoje está chovendo no Nordeste e não está chovendo na região Sudeste. Então, o mapa está de ponta cabeça. então como é que você vai... Agora, nós temos participado do PCJ, eles querem para aumentar a devolução da água lá para Piracicaba. Nós queremos isso, só que o Cantareira está seco. Está faltando água no Cantareira. Então nós temos agora, através das nossas cabeças políticas, dos nossos técnicos, buscar solução para esse momento crítico que vive, eu vou dizer até a nação, né? Porque boa parte dos estados brasileiros hoje sofre com a crise hídrica. Em que pé que está, então, a questão da região metropolitana de Piracicaba? Passou pela CCJ? Está tramitando, já passou na CCJ, que é a comissão... Né? Da legalidade. Da legalidade. Então já passou. Agora é a União. O que foi feito com aglomerados, não vamos fazer com a região. Nós não vai ser para o ano que vem. A gente sabe que não será. Mas sabemos que vai ser. Um belo dia nós vamos votar, quero estar aqui como deputado, para aprovar a nossa região metropolitana. Incluirá um fundo de melhorias? Sim, sim. É igual a região de Campinas, de Santos, da capital. É igual, é da Sorocaba, é o mesmo formato. Muda-se o nome, né? E já são pelo menos 6 no estado de São Paulo? São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Santos, Sorocaba. Acho que são. Agora tem uma briga lá para a região lá de Ribeirão, mas são essas aí por enquanto. O que o senhor espera para os próximos anos para a sua região, deputado? Nós esperamos a reação da economia brasileira, porque do jeito que está a situação é grave, acaba com o emprego do trabalhador brasileiro, e a economia sendo retomada, retomam-se os grandes projetos, retomam-se as grandes obras. A gente quer realmente a recuperação urgente da nossa economia. E nós vamos continuar lutando, levando recursos. Sabemos, hoje nós temos um problema muito sério. O SUS, há 5 anos, não aumenta o repasse dos hospitais filantrópicos, das tantas casas. Nós tivemos um movimento grande aqui em São Paulo, agora em Brasília, mas o SUS tem que aumentar, porque tudo subiu. Salários subiram, energia, água, tudo subiu. E nós precisamos dos hospitais. Piracicaba tem 2 que atende. Hospital A Santa Casa e Hospital dos Fornecedores de Cana, que tem um convênio com a Prefeitura para atender SUS. Mas se não aumentar o repasse, como é que esses hospitais vão se manter em pé? Então nós estamos nessa luta junto à Federação dos Hospitais para que possamos ter a sensibilidade do governo federal, do Ministério da Saúde, para aumentar esse repasse do SUS. Quero agradecer a sua presença, deputado Roberto Moraes, aqui nesse programa Por Dentro da Política. Hoje nós falamos aqui com o deputado Roberto Moraes, que atua pela região de Piracicaba e contou a atuação dele nos trabalhos aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agradecimento a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo programa.